Olá pessoal, aqui é Tony do Auto Checkup e hoje nós estamos fazendo uma avaliação de compra de um Honda. Então nós estamos colocando nossa placa de teste que nós vamos andar com o carro. Nossa avaliação de compra, nós vamos fazer um test drive. A gente vai passar o scanner, a gente vai fazer uma avaliação de pintura e uma avaliação de suspensão. Quando a gente faz isso, a gente vai apresentando passo a passo o que a gente sente no carro, o que a gente vê, e a gente diz como é que o carro está funcionando. Eu não tenho condições de dizer, já é uma outra situação. Carroceria, se foi trombado, se foi emendado, aí já fica diferente. A nossa avaliação é uma avaliação técnica, mecânica e visual, tá? Com os instrumentos que nós temos. Então, vamos passar scanner, vamos colocar numa máquina da Rudicar e assim por diante, tá bom? Vocês vão acompanhar com a gente essa nossa avaliação. Olha só, primeira situação, vamos virar aqui, painel de injeção, painel de temperatura, do airbag, quilometragem, tudo perfeito, né? Direção elétrica, tá tudo aceso, a luz espias. Dei partida, apagou tudo. Então, supostamente, não tem defeito eletrônico, ele pode até ter alguma coisa gravada. Agora vamos ligar o ar-condicionado. Aqui tem uma luzinha que está queimada, mas isso é de menos. Vamos fazer análise de vidro. Vidro elétrico funcionando. Sem barulho. Traseiro também funcionando. Sem barulho. Ventiladores, vamos mudar a posição, vamos jogar na para-brisa, tá? Por enquanto tudo funcionando, ar de fora, ar interno. Embreagem um pouco alta, pouco, nada exagerado. Vamos andar com o carro, funcionamento por enquanto dentro de uma normalidade, então nós vamos andar com o carro. A direção que é elétrica, né? Eu tenho que olhar se é elétrica. Eu acho que é elétrica, sim. Cada carro é um. Hoje eu tenho, sou bem, mas a direção representa tá bem, boa. Vamos andar aqui, fazer um test drive andando com ela na rua, pegar buracos. Primeiro nós vamos pegar buracos, que é o teste que a gente faz normalmente já para diagnóstico de suspensão. Então, olha, tem um pouco de barulho, existe barulho. O Honda Fit tem uma questão de amortecedores mais duros do que o normal. Esse aqui parece estar bem duro, né? Mas aí é calibração. Vou dar uma olhada, vou medir temperatura, né? Tem alguns barulhos de suspensão realmente, tá? A marcha, todas elas engatando perfeitamente, ó, terceira, quarta, quinta. Aí a gente vai fazer um teste de ré. Então a gente faz o teste para frente, ó, vamos engatar ré e andar alguns metros. Perfeito, nada a declarar por enquanto, razoável, tudo dentro de uma normalidade, né? O engate, tudo, tá tudo perfeito. Barulho de suspensão tem, nós vamos depois analisar o que possa estar ocasionando barulho. O que acontece? Às vezes as pessoas querem que a gente faça um test drive na estrada e tudo mais. Não tem como fazer um test drive na estrada. Até tem, né? Mas aí, ó, coloca em risco todo um sistema, né? Então, o teste que a gente pode fazer é aqui dentro, com bastante barulho, com as marchas fazendo bastante força. Estou colocando uma quinta marcha, o carro andar devagar. Isso eu estou forçando totalmente o funcionamento do motor. O que eu estou forçando? O sistema de ignição,
sistema de bico, ó, o carro começou já a falhar, tá vendo aqui, ó? Ele dá uma falhadinha, ele dá uma rateada. Por quê? Porque eu estou com baixo giro e fazendo a carroceria andar. Então eu percebo que existe alguma coisa não trabalhando adequadamente. Pode estar já com indícios de perda, né? Na subida vai ser a mesma coisa, ó. Vamos colocar aqui a subida, ó. Vamos deixar aí. O carro, quando tá bom realmente, você pega uma subida dessa daqui, ó, joga uma quarta e deixa ele, ó. Ele vai indo devagarzinho, ó, que já começou a dar uma cabeçada, ó. Não é toda hora, tá vendo? Ele tá indo, ó, deu uma cabeçada. Eu tô forçando, ó, deu outra cabeçada, então eu sei que tem um problema aqui no sistema de funcionamento do motor. Pode ser bico sujo, pode ser bobina, pode ser vela, ó, deu a cabeçada de novo, aí já começa a se apresentar mais vezes, né? Se eu ficar pisando em alto giro, que é o que eu ia fazer um test drive na estrada, você não vai perceber isso. Então por isso que tem que andar com o carro aqui. Na autoestrada é só se ele traz ruído, se ele traz uma vibração a uma velocidade muito alta, aí é um outro teste específico. Aí tem que pedir autorização, tem que ver se o carro tem seguro, porque são situações complicadas. O meu seguro ele é limitado, né? Não é um seguro infinito, tudo tem custos, então o seguro da minha empresa ele é limitado, no valor limitado, e um pré-circuito estabelecido também. O ar-condicionado está funcionando direitinho, vamos colocar o quente, vamos ver. Olha, o quente também está funcionando. Está funcionando perfeitamente, o ar quente e o ar frio, tá? Agora nós vamos voltar com o carro para a oficina e fazer o teste de suspensão e o teste eletrônico. O diagnóstico eletrônico com o scanner, a gente vai passar um scanner, que é o computador, e vamos entrar e ver se ele apresenta algum tipo de problema. Ele apresenta algum problema? Legal. Não apresenta nenhum problema? Bacana. O que acontece? Às vezes o carro tem uma falha, que nem no sistema de funcionamento, mas no computador ele não acusa nada. Por quê? Porque às vezes é limpeza, às vezes é uma vela contaminada, às vezes uma bobina que tem um pequeno disparo irregular, então às vezes o scanner não consegue funcionar. Por isso que tem que ter sensibilidade para andar com o carro. Então aqui nós estamos fazendo uma avaliação técnica de compra de veículo. Eu sou perito, né, nessa área aqui de automobilística, tenho meu número e tudo mais, e eu faço essa avaliação, né, para o cliente, para ele estar ciente, tá? Aqui é mais uma orientação, tá? Então às vezes não tem o defeito eletrônico gravado, mas tem uma falha a ser descoberta. E às vezes tem o defeito eletrônico gravado também e não é nada, foi um mecânico querendo, ou um lavador que lavou o motor do carro e assim por diante. Traz um defeito colocado, né? Então precisa ter muito conhecimento para não fazer um diagnóstico incorreto. Lógico que isso pode acontecer também, sou bem sincero, usando todos os procedimentos que a gente vai utilizar, mas pode ter erros. Somos seres humanos. Eu, infelizmente, erro. Eu saio todo dia para fazer 10 coisas certas e às vezes eu faço uma coisa errada, não que eu queira. Houve um erro, acontece. Sou ser humano. Vamos lá, continuando. Agora nós estamos voltando para a oficina. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse carro. Ok? Um abraço. Até agora. Vou fazer uma análise estrutural do carro, onde a gente vai analisar o quê? A quantidade de tinta, você tem massa, você tem muito, foi pintado o carro e tudo mais. A canetinha aqui é o seguinte, ó. É a quantidade de tinta. Se tiver no vermelho tá ruim, se tiver no amarelo é aceitável, se tiver no verde é ótimo, né? Então vamos lá. Eu vou tirar um pouco da poeira e vou colocar aqui, ó, como é que acontece. Ó, tá vendo? Vermelhinho, amarelo. Então, ó. Quer dizer o quê? Esse carro aqui nesse Paranama, ele teve um tipo de reparo. Olha aqui no coisa. Olha aqui. Ó. Aqui não vai, tá vendo? Aqui tem muita massa ou tem muita tinta. Tem um erro. Então esse carro houve uma colisão ou houve uma manutenção nesse capu.
Olha lá, vou fazer desse lado. Tirei a poeira. Olha aqui, ó. Tá vendo? Nem sobe. Olha aqui, nesse aqui, ó. Já sobe um pouco mais. Aí olha aqui. Já tá indo no amarelo, né, ó. Ainda tá no vermelho. Porque quando vai pintar, o mecânico, o pintor sempre puxa um pouco mais. Vamos ver a porta, ó. Tirei a poeira. Ó. Tá no amarelo. Também houve algum retoque, né? Veja só, o retoque não quer dizer que o carro tenha sido trombado. É um carro que, ó, chegou no verde. Essa porta aqui, o retoque é mínimo, tá vendo? Vamos ver aqui no teto. Ó. Tá vendo? Ficou no verde, né? Eu não consegui ver. Vamos lá. Ó. 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 Verde. Aqui tá original. Vamos ver aqui, ó. Verde, tá? Vamos ver essa porta. Essa porta houve algum tipo de... Tá verde também. Aqui já teve um reparozinho. Pouca coisa. Aqui houve um reparo. Aqui já houve um reparo. Alguma coisa foi feita, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Houve um tipo de reparo aqui. Ó. Aqui nessa porta teve um reparo. Reparo é pintura. Ó, aqui é original. Aqui. Ó. Houve uma pintura. 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 O que houve aqui? Esse carro foi dado um banho de pintura, foi pintado ele todinho, tem partes originais, tem partes que não estão originais. Isso não dá para mim analisar se houve um capotamento, uma batida de grande monta. Isso aqui eu posso afirmar que ele houve uma repintura, porque às vezes riscam o carro e assim por diante. Então eu estou analisando, não é pintura original, mas isso não desqualifica o carro, tudo bem? Voltando, aqui aí eu percebo o seguinte, esse carro está com a etiqueta ETA aqui embaixo, tá vendo a etiqueta ETA? É essa daqui, ó, bem aqui, ó. Aí é um código aqui, ó, tá vendo? Isso aqui só com uma luneta especial pra gente saber, mas tem o código de barra dele, que é uma etiqueta ETA. Ela é feita diferente, que tem que ter uma ferramenta para olhar, passar o número do chassi do carro, mas só dela ter já tem qualificação. A gente olha aqui na frente, ó, a pintura é original, né? Tá? Original. A gente vê que o capô, a pintura interna, em algumas partes são originais, outras partes não são originais, né? Que a gente põe aqui, ó, tá indo no vermelho, tá? Mas foi pintado realmente. Pode ter sido que tenha tido uma pequena colisão, fica difícil de afirmar, mas existe o vestígio de pintura, ok? Agora nós vamos olhar a parte eletrônica do carro. Aqui a gente passou o scanner e ele fez o seguinte, ele fez uma varredura de defeitos que poderiam estar. Então verde, ó, o motor não tem defeito nenhum. Na direção elétrica ele deu sinal de velocidade do motor que apresentou alguma falha. O airbag, travas. Esse carro tem 9 módulos, tá vendo aqui, ó? 9 módulos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá embaixo, vamos lá. O transmissor que é da chave, iluminação, segurança, limpador e assim por diante. Ele conseguiu fazer uma varredura de todos os módulos, todos eles estão funcionando adequadamente, tá? Todos, ó, tá? Aqui
pode ter acontecido o seguinte, não é um defeito, porque ele está em amarelo, tá? Ele está em amarelo, não é um defeito. Pode ser o quê? Aquilo que eu falei, lavou o carro não quis pegar, lavou o motor, entrou água, então ele gravou um defeito, às vezes que não é real, porque a direção está normal. Quando ele está em vermelho, aí sim, eu vou falar que tem um defeito grave, tá? E aí a gente entra aqui, nesse caso aqui, ó, vou entrar em direção. Direção elétrica aqui. Entramos em direção elétrica. Entramos lá. Vou pedir código. Ele vai provavelmente vai dar o mesmo específico. Ó, tá vendo? Ele mesmo está acusando que não tem defeito. Cai bem naquilo que eu falei. É um defeito que teve no passado, não é um defeito permanente. Então não existe nem defeito no sistema, tá ok? Vamos continuar, agora eu vou fazer um teste de suspensão. Vocês vão acompanhar com a gente daqui a pouco. Olha, estou abrindo aqui o porta-mala agora. Tá a chave de roda, tá o gancho para levantar o macaco. Falta o pino para fazer o arrasto que vai aqui, tá? Tem um cabo chupeta. O pneu de step está comprometido, seria bom trocar. E falta o macaco. Não tem o macaco. Deixa eu ver se está escondido em algum lugar. Não, tá faltando macaco, tá? Você tem que perguntar isso aí na onde você comprou o carro que tá faltando macaco, tudo bem? Vamos continuar trabalhando. Uma análise da suspensão, temperatura de amortecedor, ruído de suspensão. A gente olhou, aparentemente bandeja tá bom. Os amortecedores estão trabalhando um pouco frio demais, então eu sugeriria trocar, né, preventivamente. Tem esse barulho aqui, ó, que é um barulho forte, é um barulho na carroceria que está batendo, tem que tirar o para-choque fora para admirar. Esse carro tomou um totozinho aqui no eixo aqui, dá para sentir a pancada nele, até se eu faço a força aqui, ó, até diminui, tá? Ó. Tá? Aqui, tomou uma pancada aqui, ó, amassado. Tem que desamassar, tirar e assim por diante. Mas a gente já analisou a suspensão, analisei a parte de baixo do carro, agora eu vou subir e vou analisar os pneus, ok? Vocês vão continuar com a gente. Bom, olhando aqui por baixo a gente vê o seguinte, ó. Trocaram o terminal de direção desse lado, que é novinho, mas esse aqui, ó, quando você levanta o carro você já percebe que ele tá com a coifa estragada. Aí olhando o carro por baixo, eu consigo perceber que esse carro tomou uma pancada aqui, ó, uma pequena pancada, porque tá amassado. Se você vir daqui vai ser melhor, ó, olha daqui, tá vendo? Então precisa, inclusive fazendo aquele barulho. As bieletas, apesar de não estar fazendo barulhos, elas estão com os guarda-pó já comprometidos, mas elas não estão fazendo barulho, tá? Esse guarda-pó está danificado, tá? Então, quando a gente olha pneu é o seguinte, ó. Isso aqui é o limitador do pneu, tá vendo? Tem um limite aqui. Esse está muito no limite, aquele pneu traseiro tá bom, e os outros três estão muito no limite, um mais do que o outro. Esse aqui está um pouco melhor, e esse aqui igual ao dianteiro. Também está no limite, quer ver? Deixa eu achar ele aqui, ó, limitador aqui, tá? Quase ficando 0 a 0, tá? Essa bucha do facão aqui está danificada, dá pra ver, tá trincada dos dois lados, né? E o carro tá bem assim, carro de sítio, né? Barro, pra tudo quanto é lado. Eu não tenho como analisar outros tipos de coisas com tanto barro. Aparentemente, a carroceria está dentro de uma normalidade, fica difícil, até porque a quantidade de barro eu não consigo analisar. Aí teria que fazer uma outra vistoria, que é uma vistoria, ver se tem coisas no Detran, alguma coisa de colisão. Mas é isso que a gente consegue fazer aqui. A gente faz uma análise geral do carro, né? E a gente apresenta para o cliente. Aqui é nada assim exagerado, uma manutenção normal, é um carro que já tem uma certa idade. Eu diria que é um carro regular,
apesar de estar batido, apesar de pneu, mas é um carro também, depende do preço que se comprou. Precisa fazer uma limpeza por baixo bem legal para tirar todo esse barro e fazer uma pequena manutenção de suspensão no tempo certo, ok? É um carro razoável.